Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, aos amigos internautas, os que estão participando através da rede, a rede Deus Conosco, né, que está aí retransmitindo as palestras. Nossa alegria de rever Penedo, de estar novamente, estarmos mais um ano com vocês na cidade, fazendo essa jornada. É um contentamento muito grande. Eu lamento ter que começar a palestra formando uma imagem negativa, mas ela vai se iluminar. Hoje, novamente após a pandemia e após instalar-se o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o mundo estarrecido assistiu, de ontem para hoje, um grupo terrorista invadir Israel e já ceifou, e teria ceifado mais de 100 vidas de civis, inclusive executando famílias inteiras. A resposta de Israel seria de esperar, e infelizmente já ocorreu, catalogando-se agora algo em torno de 200 pessoas, lamentavelmente desencarnadas no conflito, na Palestina, e bombardeios terríveis. Mas por que eu coloquei uma notícia tão ruim para iniciarmos nossa abordagem? Porque ela reflete o estado de retardamento espiritual da nossa humanidade. Não é por acaso que o Espiritismo apresenta, através do estudo pedagógico de Allan Kardec, que existem diferentes condições de almas e diferentes condições de mundos, de planetas. Existem os planetas felizes, os mundos superiores, os mundos regenerados, mas existem também os planetas de expiação e prova e os mundos primitivos, que são os mais atrasados do universo. Nós estamos reencarnados num planeta de expiação e provas, significando dizer que nós estamos num dos mundos mais atrasados do universo. E por que é que nós estamos reencarnados num dos planetas mais atrasados moralmente e intelectualmente falando? Exatamente porque ainda estamos em uma condição espiritual em que necessitamos de viver as experiências próprias de um mundo como este. A concepção e o conceito espírita da dor e do sofrimento é muito vasta. São conceituações tão amplas e tão profundas que vale nos refletir e entender que a filosofia espírita é uma mensagem tão diferenciada para a humanidade que esta ainda não está estruturada para compreendê-la. Nós mesmos espíritas ainda não entendemos a extensão e a dimensão do espiritismo para a humanidade. Nós ainda não alcançamos o oceano profundo que é a mensagem dos imortais,
e ainda não compreendemos a largueza ímpar da figura mais extraordinária que a humanidade conheceu, Jesus de Nazaré. Ainda estamos engateando em termos de conquistas de evolução. Porém, apesar de ainda estarmos engateando, já caminhamos. Já atravessamos dificuldades imensas. E através da doutrina da justiça e da misericórdia divina, que se expressa pela reencarnação, nós entendemos que já avançamos na nossa trajetória, que é através dos vários renascimentos que nós vamos desenvolvendo o nosso potencial, iluminando-nos e aprendendo que a sublimidade da lei de Deus já se encontra dentro de nós. Espiritualizar-se é tomar consciência de si. Espiritualizar-se é entender as necessidades que carregamos na alma de transformação, de reformação, de reformar-se interiormente. Iluminar-se é compreender por que é que nós estamos situados num mundo como este, com as vicissitudes que nós enfrentamos, com as dores que nós passamos. A reencarnação é a grande chave para o entendimento da humanidade. Se nós tirarmos a reencarnação de qualquer busca de compreensão da vida, não a entenderemos. Eu costumo colocar, caras amigas e caros amigos, que sem a reencarnação não há Deus. Claro que eu sei que é sem Deus que não há reencarnação. Você, Deus é o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. No entanto, o que eu quero dizer ao afirmar que sem a reencarnação não há Deus, é porque quando você tira a filosofia de que nós já vivemos antes e vamos viver outras tantas vezes, Deus deixa de ser infinitamente justo, infinitamente perfeito, infinitamente amoroso. Porque se não existisse a reencarnação, até o sentido da vida não teria sentido. Sem a reencarnação não há como você compreender as dores diversas que envolvem a criatura humana. Como entender, por exemplo, que você tenha 2 filhos, um nasce sadio, lindo, perfeito e até suave de caráter, obediente, manso. E o outro nasce das mesmas entranhas, da mesma colaboração genética, e recebe o mesmo tratamento e o mesmo amor. E, no entanto, nasce a criança com um tumor no cérebro, com cirrose hepática, e nasce uma criança agressiva, irascível, desobediente, atormentada e atormentadora. Sem a reencarnação, como explicar a diversidade do sofrimento humano? Como explicar que, às vezes, nós vemos pessoas com 85, 90, 95 anos de idade, que vence a Covid, enfrenta corajosamente cânceres e tumores, enquanto que um jovem de 13, 14 anos de idade vai tomar banho na praia e desencarna afogado. O outro sofre um acidente automobilístico e se despede da terra com a idade de 20 anos de idade. Como entender essa diversidade de características dos seres, se não pela beleza da reencarnação que nos mostra cada espírito, cada indivíduo, cada alma, através de suas experiências múltiplas, vai escrevendo o livro da sua vida. Vai estabelecendo as diretrizes do seu próprio caminho. Vai definindo para onde está caminhando. Cada criatura, cada um de nós, sem dúvida alguma, é filho de suas próprias escolhas. É filho do seu livre-arbítrio. Posto isto,
Recordamos que o grande poeta da Alemanha, Wolfgang Goethe, autor de Faustus, um livro enciclopédico da humanidade, ele dizia, no século XVIII, o ser humano é como a água da chuva, vem do céu, passa um tempo na terra, volta ao céu para de novo se precipitar na terra. O ciclo da chuva definiria muito bem nós. Nós viemos do céu. Nós viemos da pátria dos espíritos, que é o mundo normal primitivo, nossa pátria. Passamos um tempo aqui na terra, através da evaporação que a chuva sofre. Esta evaporação para nós é a morte. É o que nós chamamos de morte, que é simplesmente a cessação da vitalidade no corpo físico. Mas, como espíritos, retornamos de onde viemos, para depois nos precipitar novamente em uma nova etapa de nossa evolução. Os cristãos podem dizer, mas Jesus não ensinou a reencarnação. E nós afirmamos categoricamente, foi quem mais ensinou a reencarnação. No diálogo inesquecível com Nicodemos, este que era doutor da lei, e creio que vocês sabem, todo doutor da lei conhecia a reencarnação. Porque todo doutor da lei é um estudioso criterioso da Torá, o livro propagado para a população, e da Kabbalah, ou Cabala, o livro esotérico dos judeus. E o livro, tanto a Torá, implicitamente, quanto a Kabbalah, explicitamente, trata da reencarnação. E no diálogo inesquecível de Nicodemos com Jesus, o doutor da lei, que acreditava que ele era o Messias, um dos poucos doutores da lei que acreditava em Jesus. Nicodemos procura o mestre para tirar as dúvidas que, porventura, houvesse na sua mente a respeito dos múltiplos renascimentos. E Nicodemos faz uma pergunta direta, objetiva. Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E a resposta de Jesus também é objetiva. Necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos, para tirar qualquer dúvida, eu acho que Nicodemos era um brasileiro reencarnado naquela época. Nicodemos olha para Jesus e diz assim, mas Senhor, como eu posso, eu já idoso, de barbas brancas, ficar novamente pequenino e entrar no ventre de minha mãe? Bom, não sei se a mãe de Nicodemos ainda era viva, porque ele já era um ancião. Mas ele perguntou isto. E aí Jesus olha bem dentro dos olhos de Nicodemos e parece que eu estou vendo. Jesus, vou usar aqui uma expressão bem brasileira. Para cima de mim, Nicodemos. Tu és doutor da lei em Israel. Não estás entendendo o que eu te falo? Não me estranhes quando eu te digo que para alcançar o reino de Deus, necessário é renascer da água e do Espírito. Gente, vamos analisar isso? Por que renascer da água e do Espírito? Primeiro, todos os antigos, não apenas os judeus, na Pérsia, na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Índia milenar, se sabia que tudo que era vida material surgia da água. Então, quando eles falavam renascer da água, estavam falando renascer materialmente. Então, quando Jesus primeiro disse, necessário é renascer da água, ele estava dizendo, para alcançar a plenitude, o aperfeiçoamento, a purificação, necessário ter várias reencarnações, ou vários renascimentos na matéria. Mas por que é que Jesus disse que era necessário renascer da água também? Aliás, do Espírito. Da água é a matéria e do Espírito. Por quê? Jesus estava dizendo que não basta reencarnar para alcançar o reino de Deus. Necessário seria também renovar-se, renascer por dentro da consciência, da alma, da busca de ser uma nova pessoa.
chegarmos à plenitude do reino, necessário termos várias existências e aproveitar a reencarnação para progredir, corrigindo os nossos rumos internos, acendendo as luzes da nossa sombra, combatendo a nossa sombra, modificando essa sombra e tornando-a luz. A reencarnação também foi apresentada por Jesus. Em que momento? Naquele momento em que ele curou um cego de nascença. Vocês estão lembrados que tem essa passagem? O homem era cego de nascença. Ele toca nos olhos do homem e o cura. Quando a criatura vai embora, os seus apóstolos, os seus discípulos, aproximam-se dele e fazem a seguinte indagação: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ora, se ele tinha nascido cego, ele teria pecado onde? Feliz de sua vida anterior. E Jesus dá uma resposta monumental. Neste caso, nem ele, nem os seus pais. Este homem assim nasceu para dar testemunho da glória e do poder do meu Pai que está nos céus, mostrando que a dor não é apenas um elemento punitivo da vida, porque a lei de Deus não é uma lei punitiva, gente. Deus não tem um olhar para nós, que somos ainda espíritos, em condições relativamente primárias ou primitivas. Deus não tem esse olhar que, lamentavelmente, as religiões, que são respeitáveis todas, fizeram-nos acreditar que nós somos criaturas só pecadoras, que não prestamos. Não, o olhar de Deus é diferente. E a sua lei é pedagógica, é reeducativa. É uma lei que trabalha para que a gente se converta e viva, e não uma lei de condenação. Essa colocação é fundamental para nós compreendermos esses mecanismos equivocados de visão sobre a dor e o sofrimento como uma punição de Deus. Eu conversava com um amigo nosso, que é da Igreja Batista, e a gente conversando, a gente se dá super bem, e conversando com ele sobre os problemas da vida, ele disse assim: mas sabe o que é, Fred? É porque nós somos filhos do pecado. Eu disse: eu não. Não sou filho do pecado. E acho que vocês vão me dar razão. Atenção, quero que vocês me respondam, tá? Deus peca? A resposta foi tão fraca que eu fiquei assustado. Deixa eu repetir a pergunta. Gente, Deus peca? É a pureza das purezas. Como ele vai pecar? Ok? Então, eu não sou filho do pecado porque eu sou filho de Deus. É claro, gente, eu não vou passar aqui recibo de ignorância. Eu sei que o nosso amigo estava se referindo à história mítica de Adão e Eva. É claro que eu sei que ele se referia a isto. Mas a lógica indica que aquilo é uma figura de linguagem. Adão representa um estágio da humanidade. Tanto é verdade que vocês também vão me responder, vão usar a lógica. A justiça da terra permite que você seja preso porque seu pai matou alguém? Não. Você pode ser preso porque seu irmão tirou a vida de uma pessoa? Seu avô roubou um bar, alguma coisa, você pode ser preso? Não. Se a lei da terra, que é tão imperfeita, não admite isso, como é que Deus, que é a perfeição, quer que até hoje a gente esteja sofrendo porque um casal que a gente não conheceu resolveu comer uma maçã que não devia e até hoje a gente paga o pato? Isso não tem lógica. Com todo o respeito que nós temos às interpretações. Mas aquela interpretação obedece ou atende a determinada camada de raciocínio. Mas o Espiritismo veio mostrar que a simbologia da Bíblia, que é um livro maravilhoso,
precisa ser percebido em espírito e verdade, não pela letra que mata. Porque se a gente for ler a Bíblia literalmente, a gente pode cair até no descrédito. Por quê? Vamos lá? Adão e Eva teve 2 filhos. Como era o nome deles? Quem se lembra? Caim e Abel. O que foi que Caim fez com Abel? Matou. E envergonhado do que fez, ele fugiu. Fugiu e no lugar que ele chegou, casou e teve filhos. Casou com quem, se só tinha Abel e Caim? Primeiro, se ele encontrou alguém porque já existia. Segundo, se casou, a menina já ovulava. Se teve filho, ela já ovulava, devia ter no mínimo 12 anos de idade. E essa menina não nasceu do nada, porque não foi da costela de Adão. Então já tinha pai e mãe. Entenderam que a lógica precisa ser utilizada? Isso não nega a importância da Bíblia, mas isso mostra que nós precisamos entender que a Bíblia é uma série de lições que estão por trás dela, toda uma subjetividade e toda uma beleza. E é por isso mesmo que nós passamos a compreender que dores da alma fazem parte do crescimento da criatura. Ninguém cresce sem os desafios existenciais. Ninguém desenvolve o seu potencial sem ser testado. Como é que você vai saber se aprendeu matemática, português e inglês se você não faz a prova que o seu professor passa? É o teste do caminho. Portanto, dor é toda a fricção que impulsiona a alma para agregar experiências e maturidade. Os desgovernos da vida, as feridas que se abrem em nós, são convites, até mesmo, para que a gente se torne mais humilde, mais compreensível. Alguém aqui assistiu aquele filme Doutor Estranho? Alguém assistiu, não? Da Marvel? Só o amigo ali, né? Não vou perguntar nada, só saber se assistiu. Pronto, meu amiguinho ali também. Doutor Estranho é um filme maravilhoso. Porque ali tem uma lição tão implícita, né? O médico, ele era todo orgulhoso, né? Era o maior cirurgião, até humilhava os outros médicos, porque ele era de uma habilidade, reconhecido pelo seu talento e sua arte de curar. Mas ele era um materialista, era um cético. E ao sofrer o acidente, que o levou a ser atingido exatamente nas mãos onde ele era o grande cirurgião, imagine para um cirurgião ficar sem poder com os nervos afetados nos dedos. E foi quando ele esgotou todas as possibilidades com seu dinheiro, era um homem muito rico, e ele recorre, então, ao tratamento místico, sem acreditar. E aí, chegando diante de uma pessoa que conhecia a realidade do mundo espiritual, o levou categoricamente para entender que a vida não se resume a isto aqui. E aquele sofrimento que ele passou, aquela dor imensa que ele atravessou, aquela perda de todo o seu status social foi um convite para que ele dominasse também a realidade do mundo astral, do mundo espiritual. Em síntese, é essa a história do filme. No entanto, o que é que nós extraímos desta película, deste filme? O que nós extraímos é a mensagem espírita e vigorosa que nos diz: não estamos aqui na Terra a passeio. Não estamos neste mundo em turismo. Nós estamos para aprender. E não estamos aqui como inocentes. Há um pensamento por aí de vitimizar as pessoas. Todo mundo é vítima. É vítima disso, é vítima daquilo, é vítima daquilo outro, é vítima da falta de oportunidade, é vítima não sei. E não há ninguém vítima de nada. Somos almas convidadas a superar as nossas limitações. Nós é que colocamos o obstáculo para o crescimento pessoal. Não sou eu que estou dizendo isso. No Sermão da Montanha, o poeta da Galileia nos diz: tudo aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer e ainda muito mais. Jesus está dizendo que você pode curar um cego. Nossa irmã, você pode fazer um paralítico andar. Você pode andar sobre as águas. Henrique pode multiplicar pães e peixes. Uma inflação dessa, imagina. Eu posso curar um leproso instantaneamente. Agora, por que a gente não faz? Por que a gente não consegue isso? Quem imagina?
A resposta ele também disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha, retira-te daí, e ela se retiraria. Claro que não é a montanha física, né, gente? Vamos saber interpretar. Senão, não vai testar sua fé na parede. Sai daí, porque não vai sair. E vai terminar você sendo internado. É a montanha de qualquer dificuldade da nossa vida. Não há problema maior do que a alma humana. Nós somos superiores a todo e qualquer problema da nossa vida. Você, se quiser, pode ser o grande vitorioso dos seus embates e problemas. Porque o Espírito carrega em si todo o germe da grandeza divina. Deus é a força criadora suprema. Nós somos co-criadores com Deus em plano menor. O reino de Deus não está ali ou acolá, está dentro de vós. É em você que está o poder das estrelas. É em você que está a força das nebulosas. É em você que se encontra a potência dos sóis. Ele disse isso. Se o reino de Deus está dentro de nós, tudo que é rico e poderoso no universo está em você, está em mim. E pela ótica da reencarnação, nós somos anjos em construção. Há dentro da gente um santo sendo gerado, um gênio sendo trabalhado, um anjo em gestação. Essa é a verdade, mesmo que a gente não acredite nisso. É pelos vários renascimentos que a alma vai conquistando o seu próprio poder dentro de si, recordando a frase inesquecível de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Se eu quero entender a vida, eu tenho que me decifrar primeiro. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu sou. Porque quando a gente chegar à conclusão do que nós somos, espíritos imortais, com poder magnífico de transformação da própria vida, então compreenderemos a existência. Fora isto, nós continuaremos nos arrastando como se fôssemos pobres da vida, como se nós fôssemos escravos rejeitados do universo. E não é verdade. Nós somos príncipes do universo. Olhem para mim agora. Por gentileza, um teste, por favor. Olhem para mim. Não tire os olhos de mim. Aproveite. Porque você está olhando para um dos futuros grandes anjos de Deus, que serei eu. E quem está me ouvindo são futuros grandes anjos do Senhor no futuro. No amanhã. É a lei da reencarnação, gente. É para onde vai o objetivo dos múltiplos renascimentos. Se vai ser agora, se vai ser mais tarde, isso depende de cada um. Eu ouvi falar, não sei se eu sonhei, que o pessoal de Penedo já está mais perto disso. Mas, na verdade, essa é a nossa destinação gloriosa. E aí nós passamos a entender que dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é o fundamento da própria vida. A Terra, para se formar, passou por dor. Todo o caos inicial. Uma estrela, para se formar, nasce da pressão dos gases nas nebulosas. A planta, a jaqueira, a mangueira maravilhosa, que dá os frutos, que dá a sombra, ela foi uma semente atormentada no interior do solo, pressionada dentro do solo. Isso é a dor. Agora, o que é o sofrimento? Aí o sofrimento é uma questão filosófica de opção pessoal. Vou dar um exemplo muito prático que a gente conhece. A gente morre de medo da desencarnação da mãe ou do pai, não é verdade? Claro. Morre ou desencarna nosso pai ou nossa mãe. E mesmo sendo religioso ou espírita, ou católico, ou evangélico, eu me revolto. Eu não aceito. Como é que Deus faz isso? Tanta gente ruim no mundo, ela aponta até para o vizinho, né? Tanta gente ruim no mundo leva a minha mãe ou meu pai. Bom, primeiro, por que tinha que ir a mãe do vizinho? Segundo, às vezes,
nosso pai e nossa mãe já está hipercansado. Às vezes com uma enfermidade que mal conseguiria viver. Às vezes já está acamado, quase vegetando, mas nós queremos que ele fique, mesmo sofrendo, vegetando, para a gente olhar que está ali. Isso mostra o quanto a nossa mente ainda funciona materialisticamente. O quanto mesmo acreditando em Deus, mesmo dizendo acreditar na alma imortal, nós queremos é corpo para pegar, a presença física. Não concebemos a existência do nosso pai e da nossa mãe para além da matéria, que se decompõe, que vai para a sepultura. A roupa vai para a sepultura, mas nosso pai e nossa mãe não. Ninguém vai para a sepultura. O indivíduo, com todo o seu ser como é, prossegue existindo. Ah, mas eu não vou reconhecer quando morrer. Vai! Sabe por quê? A gente tem perispírito, corpo espiritual, gente. A gente não é uma fumaça solta no espaço quando desencarna, não. A gente tem um corpo físico, entre aspas, espiritual, que na verdade é um tipo de matéria delicado, matéria fluídica, perispírito, o corpo espiritual. Olha que coisa linda. É isso que faz com que você veja seu pai, sua mãe. Quantas histórias em família não existem assim? É capaz de aqui ter alguém que disse assim, minha mãe via espíritos. Ou então alguém que viu seu pai, que já morreu dentro de casa. Ou a sua mãe, que chegou nos pés da cama. Ou um filho, ou um tio. São inúmeras histórias registradas em todo o planeta, mostrando que ninguém morre. Portanto, a dor da saudade que a gente sente de quem a gente ama não equivale a sofrimento em si. Agora, se eu não aceito e me revolto, aí o sofrimento se instala. A dor da saudade é normal. Espírita tem saudade. Espírita até derrama lágrima, só não deve por revolta. Por exemplo, tem gente que diz assim, Fred, eu te amo. Eu digo, se eu morrer e não cair nenhuma lágrima, eu venho puxar o pé. Que amor é esse que você não sente ainda? Rui diz, eu adoro o Fred. Ah, Fred desencarnou, não tem nem saudade que ele vinha aqui, na região, fazer palestra. Vamos orar pro bichinho. Orar não, quero que chore. Se tu me ama, chora um pouquinho. Agora, é diferente de chorar de revolta. É diferente de chorar porque não aceita. Aí a dor vira sofrimento. Então a gente aprende com a dor, e aí não vai nenhuma visão masoquista. É uma visão esclarecedora do espiritismo. E eu vou entender que essa dor está esculpindo em mim a figura extraordinária que brotará ao longo das reencarnações. Nós estamos sendo esculpidos pelo cinzel e pelo buril da existência, que é através de fatos, decepções. Olha, gente, tem uma coisa que trabalha muito bem a gente, decepção. Ai, me decepcionei com fulano, que bom. Que bom que você se decepcionou, sabe por quê? Porque vai fazer a gente aprender a gostar do outro, não pela imagem que nós construímos do outro, mas pelo que o outro é. Ah, mas ele me decepcionou. E quantas vezes a gente já não decepcionou as pessoas? Quem aqui não decepcionou alguém na vida? Eu duvido que não exista. Mesmo que a gente não saiba, mas já o fez. Portanto, dentro das relações da vida, a dor é um elemento que vai trabalhando o nosso mundo interno. Uma pessoa que tem tudo, toda a facilidade da vida, não tem problema nenhum. O que ele vai progredir? Nada. Não vai progredir nada. Porque a sua energia vai ficar adormecida. O seu poder de crescimento vai ficar perdido. Então a gente necessita. Olha, gente, quando a gente está parado, sempre vem uma coisa que acontece para sacudir a gente. Tem uma lei que o pensador Hermes Trismegisto nos ensinou certa feita. Chama-se Lei do Ritmo. Essa lei do ritmo, ela ensina para a gente o seguinte. A vida tem fluxo, refluxo. Sobe, desce. É assim. Por isso, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei, acho que vocês vão confirmar. Vocês já tiveram aquela fase na vida que parece que vem tudo de ruim de uma vez só?
acaba perde o emprego, descobre que a esposa está com um tumor, o filho está usando droga, é rejeitado, vem tudo de uma vez só. Meu Deus, eu vou enlouquecer. Mas qual é a visão prática dessa lei do refluxo, a lei do ritmo, que nós podemos aprender como lei universal? É que por ter consciência que tudo tem o seu momento cíclico, sobe, desce. Tem aquele período do pico e vai descer. Vai passar também esse momento difícil. E vai vir o momento bom. Agora, a notícia que a gente, por imaturidade, pode não gostar, é saber o seguinte: agora chegou o período bom, mas se prepare. Vem outro período desafiador para a vida. É o aprendizado. Gente, tá legal? Vocês estão entendendo a abordagem? Quem está gostando? Assim, massagem do ego do palestrante. Quem está gostando? Levante a mão. Até os desencarnados lá atrás levantaram. Maravilha. Então, olha, essa abordagem sobre as dores da alma nos faz entender, por exemplo, o sofrimento de cerca de 800 milhões de pessoas no planeta que são catalogados como depressivos. Pessoas com depressão. A depressão é uma dor terrível. Muita gente costuma tentar desprezar a pessoa que tem depressão. Não despreze. Só quem passou pode compreender a profundidade que tem a depressão em termos de doença. Acolha, esclareça e auxilie no tratamento. Porque é uma doença que quase está sendo contagiosa. Então, a depressão é uma das dores da alma mais vigorosas nos dias de agora. E um dos sintomas característicos, ou uma das origens características, melhor dizendo, da depressão, é o fato das pessoas terem perdido o sentido da existência. E com isso vem o vazio existencial, gente. Quase toda pessoa com depressão tem um vazio dentro de si. E sabe uma das coisas que mais tem ajudado e colaborado para termos crianças com depressão? Eu tenho tratado, tenho atendido crianças com 5, 6 anos de idade dizendo: tio, eu não quero mais viver. Vocês imaginam, pai e a mãe chorando do lado e a criança dizendo que não quer viver, quer se matar. Jovens de 10, 12 anos, 13 anos de idade, com a depressão profunda, dizendo que não encontra mais razão de estar na Terra. De onde nasce isso? De várias razões. Por exemplo, do espírito mesmo, que já traz a tendência ao quadro, de outras vidas, mas não só isso. Eu queria fazer uma reflexão muito particular sobre a família, a vida familiar. A família, infelizmente, tirou Deus do seu cardápio de relações. Mesmo as famílias religiosas. Eu me recordo quando ia dormir, meu pai e minha mãe diziam: não vai dormir sem antes fazer uma prece. Sem antes agradecer a Deus. Desde pequeno, meus pais não tinham vinculação a nenhuma religião específica. Embora minha família tenha tradição no espiritismo e tal, mas na época não havia nenhuma vinculação. E, no entanto, a gente tinha que rezar para ir dormir. E aí a gente mais facilmente cresceu sabendo que haveria problemas na nossa vida, mas que a gente podia contar com Deus na nossa vida. Hoje em dia, os pais, devido ao ritmo da vida, procurando dar coisas para os filhos e não afeto, tentando substituir a dificuldade de horas junto aos filhos, dar objetos. É mais fácil deixar a criança com o celular a manhã toda do que dar atenção a ela. O resultado disso, crianças desequipadas de Deus, crescendo sem a noção do divino e do sagrado. Resultado? Nunca houve uma geração de jovens e crianças tão frágeis emocionalmente e psicologicamente como hoje em dia. A criança de hoje não pode nem ouvir um apelido. Se alguém chamar ela por um apelido, não quero mais viver, não. Por causa de um apelido. Gente, apelido era café pequeno lá na minha época. Todo mundo tinha um apelido. Hoje, cabeção, quando quer se matar, porque ele chamou de cabeção, se reclamar, piora. Porque a gente sabe que apelido, se você se queixar, pega. Não pega? Não é assim? Gente, eu gosto muito de contar.
uma boa parte da minha juventude, eu joguei muito futebol. Muito futebol. Eu jogava muita bola. Eu pensei que ia ser jogador de futebol, como todo brasileiro. Vocês já ouviram falar em Messi? Quem já ouviu falar em Messi aqui? Pronto. Eu jogava parecido. Isso é falta de caridade pública. Mas eu realmente jogava bem. E aí jogava com a gente lá em casa, tinha um campo de futebol bem agradável lá em casa, e ia muita gente jogar bola lá em casa, e tinha um senhor, um amigo nosso, ele trabalhava na estiva, no mercado, carregando saco de feijão. Imagine como ele era. Dobrado, feito tapioca, parecia um guarda-roupa de casal com portas abertas. Ruim de bola. Péssimo. E todas as vezes que ele vinha, eu sempre joguei no meio dos adultos, né? Porque eu realmente jogava muita bola. E quando eu driblava ele, passava por ele com a bola, vocês, as mulheres sabem o que é driblar, né? Tal. Muito bem. Quando eu passava por ele, ele tentava me desestabilizar. Sabe como? Eu era bem magrinho. Aí quando eu passava, ele dizia, venha cá, minha perninha de sabiá. Eu ficava chateado. Mas passava. Passava. Hoje, se olhar assim para mim, pronto. Já não quer mais comer, já não quer mais viver. As crianças e os jovens estão despreparados para enfrentar a si próprios. E a causa, uma das causas fundamentais, é essa família sem a presença do sagrado que a gente precisa resgatar. A gente precisa trazer de volta para os nossos lares a presença de Deus. A lógica de que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E criar o hábito da relação com a divindade através da oração. A oração fortalece. A prece nos deixa forte para enfrentar a vida. E se a gente quer dar presente aos filhos, pode dar, não é contra a lei de Deus, não. Nada exagerado. Vamos dar o afeto, o encorajamento, a palavra carinhosa. Vamos saber o que é que nosso filho está pensando da vida e da gente. Não vale Dia das Mães e dos Pais, porque aí já é o chavão, né? Não, saber como é que o nosso filho nos vê, de fato, no dia a dia. Quantas vezes os filhos, os jovens e as crianças estão dando grito de socorro e a gente não escuta? Por ausência de religiosidade. Não estou nem falando de uma religião específica. Estou falando de valores ético-morais e espirituais dentro de casa. Então, quando a criança não tem isso, né, tem até umas ideias assim que acha que é muito avanço, né? Tem umas ideias que o pessoal acha, eu não sei onde tiraram que é progresso certas posições mentais. Não, eu tenho meus filhos, mas eles é que vão escolher a religião quando tiverem com 18 anos. Aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Porque o primeiro grande dever de pai e mãe, ou de tutores, é guiar a alma para Deus. É trabalhar para auxiliar o crescimento moral da criança. Essa é a primeira missão de pai e mãe. Livro dos Espíritos está colocado isso com muita precisão. É a primeira grande tarefa. Então, se a criança é que vai escolher quando tiver grande, ela vai receber o quê? Se nem mesmo a gente se lembra de Deus nas nossas experiências cotidianas. Então, isso tem colaborado muito, eu não tenho dúvida, para essa fragilidade psicológica e emocional dos nossos filhos, de nossas crianças. Mas quando elas são apresentadas a Deus, não é que a criança que teve um senso de religiosidade não pode descambar para uma coisa equivocada. Pode. Às vezes os pais fazem tudo correto, levam à igreja, fazem o evangelho, procuram exemplificar, e mesmo assim o filho se equivoca, porque eles são espíritos individuais, que podem não aceitar depois a experiência iluminativa. No entanto, é mais difícil para uma criança criada no sagrado e no divino se envolver com coisas negativas. É mais difícil. Porque cria-se o hábito, a educação é hábito. Educar é forjar hábitos saudáveis na criança e no jovem. Isso é que é educar. Preparar para a existência da alma num corpo físico.
para que elas possam vencer suas dores e suas dificuldades. E como eu não tenho relógio, eu não sei nem se eu passei do horário. Passei? Gente, que horas tem? Me ajude. Falta quantos minutos? Eu estou perdido aqui. 5 para 9, até 9, né? Olha, na hora, faltando 5 minutos. O pessoal não ia aguentar mesmo, não, viu? Então, gente, se eu passar 5 minutinhos, pode? Pode, né? Beleza. Pode? Estou autorizado? Pronto, então 11 horas eu paro, tá bom? Gente, essa reflexão que eu estou fazendo é para a gente evitar dores ou sofrimentos oriundos de dores necessárias. Porque tem as dores necessárias, mas tem as dores desnecessárias. Nem toda dor que a gente passa aqui na Terra é que estava programado para a nossa vida. Quantas dores a gente não lança sobre os nossos ombros por conta de maneira de pensar, de fazer e de escolher que não é correta nem adequada? Quantas? Quantas vezes, por exemplo, se eu começo a ficar cheio de mágoa, eu começo a sofrer? Mas eu acho que eu tinha que passar por isso. Não. Eu estou passando porque eu fiz essa escolha de ter mágoa, de ter raiva, de ter ódio, de nutrir sentimentos ruins, de cultivar ciúmes. Enfim, sou prisioneiro de escolhas equivocadas que eu estou fazendo. O espírito não é filho de tudo do passado. Nós somos livre-arbítrio no presente. E a gente pode escolher uma vida melhor. Mas a gente pode ser, pelo menos, razoavelmente feliz nesta vida? Pode. Pode sim, gente. Porque a felicidade começa, e eu abordava isso hoje lá em Piaçá do Sul, a felicidade é um processo interno, não é um fenômeno externo. É um processo de dentro para fora, de como a gente lida com a vida. A mesma coisa serve para as dores da alma. Olha a quantidade de pessoas com ansiedade. As pessoas são muito ansiosas. As pessoas não conseguem. Você sai para jantar, sai para almoçar, quando olha, está um monte de celular na mesa. Foi todo mundo do banheiro. Mas o celular está ali. Quando volta, você vê 5, 6 pessoas de uma mesma família, todos no celular. Não sei se estão se falando um com o outro ali, né? Pelo celular. Mas não conversam mais. As pessoas perderam a beleza do diálogo, de conversar. Tem gente que não sabe mais conversar, não. Porque é tanto no celular que não consegue mais. Eu só me lembro uma vez, eu estava voltando da agência de publicidade que eu trabalhava, e eu vinha no ônibus de Recife para o Cabo de Santo Agostinho, a cidade que eu morava. E aí, o ônibus lotado, subiram 2 surfistas, porque a minha cidade tem praias. Subiram 2 rapazes, 17, 18 anos, muito bonitos, né? Aquele cabelo todo parafinado, aquela coisa bonita, umas pranchas enormes. Aí eu pedi uma das pranchas para ficar comigo, que eles iam ficar em pé. Fiquei segurando a prancha e os 2 aqui juntinho de mim, em pé. E eles começaram a, entre aspas, conversar. Eu não sei se aquilo é conversa. Aí começaram mais ou menos assim. Hoje à noite você bom, tá ligado? Eu vou, tá ligado? Fulano vai, tá ligado? Ela disse que vai, tá ligado? Tô ligado. Vai, tá ligado? Fantástico, tá ligado? Eu saía eletrocutado, gente. De tanta ligação. Eu disse, meu Deus do céu, que conversa é essa? As pessoas perderam a arte de conversar, de parar, e é uma coisa insubstituível você parar, olhar nos olhos de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, e bater papos, e falar sobre a vida, e entender seus problemas, e mostrar segurança, ou demonstrar que ama, expressar ternura, afeto, carinho. A vida pode ser mais leve se a gente fizer a opção sobre as coisas mais profundas da alma. O Espiritismo é esta mensagem revigorante que nos traz de volta ao Cristo, na sua expressão mais bela de seiva, de essência, de poema, de musicalidade, de arte e de ciência sublime. O Espiritismo traz de volta a simplicidade dos primeiros tempos do cristianismo, onde simplesmente era vivência de pensamento, de coração, abertura de alma, o desejo fraternal de estar com o outro, de fazer as pessoas felizes, de encantar a vida. Não foi por acaso que ele, o maior dialogador do planeta, Jesus, disse
que a gente deveria ser semelhante às crianças, não é? O que é ser semelhante à criança? Não é ser ingênuo como a criança, não. Porque o espírito que tem suas experiências não vai ser mais ingênuo, vai ser sábio. No sentido de não guardar ressentimentos e mágoas. Veja a criança, ela briga com a outra criança, daqui a pouco está brincando de novo. Não é? Brigou com um coleguinha, não, está tudo bem, está tudo brincando, não é não? Ela está confirmando, é sim. Então, é dessa maneira, a gente precisa ser dessa forma. Eu, por exemplo, eu gostava muito de brincar com as minhas filhas sobre, perguntar sobre, se elas sabiam sobre os países, as capitais dos países, né? Para testar conhecimento. E eu começava perguntando o país mais fácil, para elas irem ganhando, né? E depois ia tornando mais difícil, buscando aqueles países mais complicados, que quase sempre a gente não sabe a capital. Aí elas iam ficando assim, ansiosas, desesperadas, porque estavam errando. E eu errando. Eu começava assim, capital da Itália. Roma, e ganhou. Hã? Capital do Reino Unido, Londres, maravilha. Os mais fáceis. Aí eu começava a puxar. Puxando. Capital da República Tcheca. E aí ficava... Errava. Praga. Aí teve um que eu perguntei assim. Capital da Dinamarca. Bom, vocês sabem que a capital da Dinamarca é Copenhague. Mas é difícil, quase muita gente não sabe. E aí ela ficou assim, eu notei que ela começou a esfregar a mão assim, estava ansiosa. E eu disse, eu vou lhe ajudar, dei uma peninha, eu disse, eu vou ajudar. Lá no Shopping Recife, eu não sei se tem aqui, tem uma fábrica de chocolate, uma loja de chocolate chamada Copenhagen. Chocolates deliciosos, né? Muito bons. Aí eu disse, olha, eu vou lhe ajudar. Lembre de uma loja de chocolate que tem lá no Shopping Recife. Já sei. Cacau Show. Capital da Dinamarca, Cacau Show. É ótimo, né? Mas ela percebeu assim, depois caiu na risada. Ou seja, a simplicidade do coração infantil. A gente fica cheio de mágoa, né? Fica chateado, bloqueia no WhatsApp, tira do grupo, né? Cancela. Mas tanta coisa hoje em dia, porque o coração da gente é um coração agressivo muitas vezes. Então a gente precisa buscar a mansuetude, a generosidade, a compaixão, para viver bem e para viver melhor. Para que a gente se encante novamente com a vida, a gente precisa voltar a se encantar com o amanhecer e sentir nostalgia no anoitecer. A gente precisa se encantar de olhar o rio descendo as suas águas míticas do São Francisco. A gente precisa se emocionar de olhar para as estrelas e ver uma estrela cadente. A gente precisa, de novo, se emocionar de ver uma flor no canteiro da rua, que a gente há tanto tempo que não olha. Como a gente precisa se emocionar de reencontrar sem querer uma pessoa querida. E abrir aquele sorriso tão lindo e dizer, que bom ver você novamente. A gente precisa se encantar novamente com as coisas. A gente precisa se convidar para sair. E ser feliz porque a gente está com a gente mesmo. A gente precisa aprender a se amar. Gostar de si próprio. Quem se ama está pronto para amar o próximo e a vida. Quem se ama está pronto para perdoar. Quem se ama dá leveza à sua existência, semelhante à luz e à farinha, como dizia Pablo Neruda, num dos seus poemas inesquecíveis. Nós precisamos voltar a ter os olhos brilhando ao olhar por quem a gente ama e sentir de novo a nossa pele reluzindo, porque a nossa mente está voltada para Deus e para a alegria de viver. Que a nossa face resplandeça e apresente uma serenidade própria de quem traz a consciência iluminada. E buscando a harmonia interior, entender a função da dor como amiga e mestra, professora e instrutora, para que um dia alcancemos a beleza do reino de Deus, que não está ali, nem acolá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Por isto, que vocês se encantem, que vocês amem
até a própria dor, se necessário for. Não a dor pelo sofrimento, mas a dor pela compreensão. Não a dor que macera, que machuca, mas a dor que ilumina e esclarece. Não a dor que fere simplesmente, mas a dor que acende estrelas da nossa alma. Vocês possam se encantar com isso. E possam dizer, como inesquecível Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não impede que todos nós repitamos. É a vida. É a vida, é bonita e é infinitamente bonita. Muita paz, Deus nos abençoe. Posso divulgar ali? Eu posso divulgar rapidinho aqui? Gente, rapidamente, para divulgar aqui nossas duas obras que estão aí expostas, né? Todo lugar que eu vou, eu levo 2 livros que eu psicografei. Algumas pessoas aqui já conhecem, o Ajuda-te, do Espírito Marta, que é a nossa mentora espiritual. É um livro para o dia a dia da gente. Cada dia que você abre a mensagem aqui, ó, cai uma orientação para a sua vida, para a minha vida. E muita gente no Brasil tem utilizado como preparação do evangelho no lar. Então, só para você ter ideia, tem gente que sai assim, será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo, não. E quando abre a mensagem, cai sofrer por antecipação. A pessoa sai nervosa, agitada. Quando abre, calma. Então, aonde você abrir aqui, cai uma mensagem espetacular para o nosso dia a dia. E o outro é esse aqui, ó. A nova terra do espírito ou viajante. Esse espírito mostra para a gente o momento que estamos vivendo no planeta, a grande transição. E ele explica, visto do lado espiritual para cá, o que é que está acontecendo. Então, se alguém tiver interesse, puder e quiser adquirir esses livros, além do conteúdo que está levando para casa, está ajudando a ampliação dos nossos trabalhos sociais, cujo banner, ali, ó, a mesa está com os livros, e juntinho da mesa tem um banner que vocês vão ver o que nós vamos construir ampliando as obras sociais da Casa do Caminho. Tá certo? Então, e se alguém quiser depois uma dedicatória, terei imenso prazer de colocar. Passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia. Obrigada. E como já estão acostumados, agora é a hora da gente fazer o sorteio dos livros. Hoje nós temos alguns aqui. Hoje, dia 7, eu vou pedir ao nosso palestrante, Fred, me indique, por favor, um número entre 1 e 60. 58. Fátima Neves. Fátima Neves ganhou o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o Rui vai fazer a entrega deste livro. Diva, você registra com fotografia? Mais um número, Fred. 18. Maria José Nunes Bezerra, também o Evangelho segundo o Espiritismo. A Diva faz a entrega desse livro para Maria José. Dessa vez, nós temos o livro Memórias do Padre Germano, e o número 35. 35 sou eu. Aí você escolhe outro número. 30. Alexandra Tavares.
Cadê a Ana Luzia para fazer a entrega desse livro? Por favor, Ana, vem entregar esse livro a Alexandra. E a Diva faz o registro fotográfico para ficar marcado. A Gênese de Allan Kardec vai sair para o número 44. Pedro Leão de Menezes Neto. Rita, por favor, você faz a entrega do livro. Diva registra. O Evangelho segundo o Espiritismo para o número 25. Fátima Maria Santos. Quem entrega é o Antônio. Antônio, por favor. Mais um Evangelho segundo o Espiritismo, Fred. 60. Vou pedir a ajuda do Fred, ver se a gente consegue traduzir. Deixa eu me concentrar. Está um verdadeiro hieroglifo, mas a gente consegue. Maria Marques, tem alguém? Então é Maria Marques. Mário, por favor, vem entregar esse livro à irmã Maria Marques. Só fazendo uma ressalva, a letra é linda. É porque o M dela parece um D, bem trabalhado. Né? Aí, só para inverter um pouquinho, esse Evangelho segundo o Espiritismo vai para o meu número da sorte, 13. Vamos inverter. Você diz, quem é o número 13? Evani Guerra. Parece que Evani Guerra ou Evani Guerra. Evani Guerra. Muito bem. Quem entrega? Não, Fred, você não. Alain, por favor, você entrega o livro. A Evani, eu lembro da Evani lá do Jesus de Nazaré, lá em cima. Sim, sim. Só ela vai tirar uma foto e daqui a pouco dá uma palavrinha. Boa noite a todos. Eu gostaria de presentear, eu tenho, né, eu sou espírita já há algum tempo, tenho o Evangelho e eu gostaria hoje de presentear uma amiga que eu trouxe aqui, que é Lenilda. Eu gostaria que ela recebesse o Evangelho. E para encerrar a rodada de sorteios, nós vamos sortear o livro do palestrante. Frederico Menezes, pelo Espírito, um viajante à nova terra.
Diva, me diga um número de 1 a 60. Número 7. Esse. Leda. Leda Barbosa Ribeiro. Fred, por favor, não poderia ser outra pessoa a entregar a obra. E quem sabe ganhar até uma dedicatória, né? Então, meus amigos, assim encerramos a nossa jornada espírita. Com o coração cheio de alegria pela presença de vocês, sintam-se todos abraçados por todos nós que fazemos as casas espíritas da região. Somos todos irmãos e será um prazer para nós, seja de qual casa for, Piaçaba-Sul, Pega, o Ceará, o Jesus de Nazaré, receber vocês, visitem, conheçam. Vamos ajudar a divulgar a palavra do Cristo. Tenham todos uma boa noite. Tem um lanchinho esperando por vocês e até a próxima. Obrigada. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, em uma parceria com a TV União Espírita de Maceió, agradece a todos pela participação. Técnicos responsáveis pela transmissão: canais parceiros: Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.